Oi, oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite. E no vídeo de hoje, gente, é um vídeo bem legal. Vou mostrar pra vocês o batimento de um chantininho aí econômico que fica super saboroso. Tem uma textura muito melhor que o chantilly puro, então vou mostrar pra vocês aí e dar algumas dicas a respeito do batimento do chantilly. E depois vou mostrar também a decoração de um bolo, que inclusive é a continuação do vídeo anterior, que se você não viu, vou deixar aqui nos cards para você dar uma olhadinha, ok? Então, gente, pra gente iniciar, vocês viram o chantilly que eu estou utilizando hoje, é o da Norcal. Coloquei 1 litro dentro aí da batedeira, é 1 litro mesmo. E junto eu vou adicionar 20 gramas de glacê real. Lucas, para que serve o glacê real? O glacê real ele serve para estabilizar, dar estrutura para o nosso chantilly e deixar um chantilly mais firme. E também vou adicionar, claro, leite ninho, senão não é chantilly. Aí para o leite ninho eu vou adicionar em torno de 40 gramas, ok? E mais um ingrediente também que eu sei que às vezes vocês podem achar um pouquinho esquisito, porque normalmente quem faz chantilly bate o chantilly numa textura bem firme e depois texturiza com leite condensado, algo desse jeito. Porém, esse chantilly que eu estou ensinando não precisa ser texturizado, porque ele vai pouca quantidade de leite em pó, então ele não fica aquele chantilly seco, tão firme, sabe? Ele fica um pouco mais cremoso. Então eu vou colocar esses ingredientes e junto coloco também aí em torno de 50 gramas de açúcar refinado, ok? Lembrando que essa quantidade que eu estou colocando é porque o chantilly da Norcal, que ele é um pouco mais docinho. Mas se você for utilizar o Amélia, por exemplo, aí você adiciona um pouco mais. Então, ao invés de 50, você coloca aí umas 80 gramas, ok? E agora a gente vai iniciar o batimento. E esse chantilly, ao invés da gente colocar na velocidade máxima para ficar poroso, o nosso objetivo é que ele fique o mais lisinho possível para não precisar hidratar e nem adicionar nada, sabe? Então a gente inicia na velocidade 1, só realmente para misturar os ingredientes. E antes de você colocar para bater também, mistura um pouquinho na mão mesmo esses ingredientes para dissolver, para não acabar voando leite em pó, açúcar, alguma coisa assim da batedeira, ok? E eu vou batendo da velocidade 1 e subindo de forma gradativa. Então a gente vai do 1 para o 2, para o 3, para o 4, no máximo até a velocidade 5. Como que eu aconselho você? É sempre na metade da velocidade da sua batedeira. Então, por exemplo, se a sua batedeira planetária tem 10 velocidades, você vai chegar até a 5. Se a sua batedeira tem 12 velocidades, você chega até a 6. Se é 8 velocidades, como a minha, por exemplo, eu chego até a 4, no máximo até a 5, ok? Então a gente vai batendo aí e sempre, como eu falei para vocês, subindo de forma gradativa, mas não sobe de uma vez, sabe? Você bate, deixa ele bater lá uns 30 segundinhos numa velocidade, sobe e vai subindo assim até chegar aí na metade da velocidade da sua batedeira, que vai ficar um chantininho muito top. E gente, já vou pedindo para vocês também, enquanto eu vou batendo chantilly aí, por favor, me segue no Instagram, me segue no TikTok. É esses arrobas aqui que eu tô deixando aqui no cantinho da tela. Então bora me seguir que eu tô postando lá vídeo de decoração de bolo, vídeo de modelinho de bolo. Tô postando bastante foto para vocês que quiserem ideia de decoração. E eu cortei um pouco do vídeo para o vídeo não ficar muito grande para vocês verem como que é a textura. Aí agora vocês separem que ao invés de eu subir a velocidade, quando chega a querer dar o ponto, eu vou diminuindo. Então eu fui da 4 para 3, bato um pouquinho, da 3 para 2, bato um pouquinho, da 2 para 1, bato um pouquinho e desligo a batedeira. Então essa é a técnica aí para vocês. E lembrando que eu estou batendo 1 litro de chantilly, então eu acabo dando uma levantadinha na batedeira para bater por cima também por igual, para ficar bem certinho, ok? Então, gente, aqui ele já está no ponto, ele está maravilhoso para trabalhar. E o ponto é esse, reparem que ele faz aquele biquinho, só que o biquinho não cai, ele fica um biquinho bem firminho e é esse o ponto correto, ok? Então agora bora iniciar aí a decoração do nosso bolo. E agora pra gente decorar aí, eu adiantei um pouquinho o vídeo, porque já que esse bolo é um bolo grande, e era um bolo que eu não tenho muito costume de fazer por causa de ser preto, vermelho e branco, aí eu acabei adiantando um pouco o vídeo porque eu demorei um pouquinho para decorar, ok? Aí, gente, esse é o bolo do vídeo passado, que é um bolo de 25 centímetros de diâmetro.
Inclusive no vídeo mostrei a massa e mostrei recheando também, só dar uma conferida. E vocês vão reparando que quando a gente deixa o bolo descansar de um dia para o outro na geladeira, a gente não tem muita dificuldade para trabalhar não. Fica bem certinho, bem retinho, fica um trabalho muito bonito, bem organizado mesmo. Então pode fazer que é sucesso, gente. Aí eu vou aplicando chantilly. E Lucas, por que você está aplicando só chantilly branco? Mas o bolo você não falou que era branco, vermelho e preto, que era de São Paulo? Sim, mas o que acontece? Já que eu sei que preto e vermelho é uma cor que normalmente mancha a boca, é uma cor que amarga, é uma cor que às vezes perde o ponto, é uma cor que vai muito corante, então eu sei que eu queria fazer uma camada mais fina, então primeiro eu aplico uma camada só de branco e depois venho com uma camada mais superficial aí colocando o vermelho com o preto, ok? Eu poderia colocar o bolo todo em preto, todo em vermelho de uma vez só, com uma espessura mais grossa? Poderia sim, porém eu não gosto porque vai muito corante, então acaba sendo caro, porque um vidrinho de corante, eu sei que às vezes vocês podem achar que é até pandurismo, mas não é, porque tipo, eu pago R$8, por exemplo, no vidrinho de corante. Aí para fazer um preto vai um potinho inteiro, se for bastante quantidade. O vermelho é a mesma coisa, então só de corante aí foi R$16, além de ficar extremamente amargo quando faz muita quantidade, ok? Lucas, tem alguma coisa que dá para fazer para não amargar? Tem sim, fazer um fundo com outra cor para diminuir a quantidade aí. Então vocês podem reparar que esse preto que eu fiz com um preto super forte, super bonito. E como que eu fiz ele? Ao invés de eu colocar direto no chantilly branco, porque senão ia ficar cinza e ia ter que usar muito corante, eu fiz um fundo marrom. E através desse fundo marrom que eu coloquei o preto. Aí ficou perfeito e não utilizou tanto corante. Se vocês quiserem também, pode fazer um fundo azul, alguma coisa assim que funciona também, ok? Um azul mais escuro. Aí eu fiz, coloquei o preto, misturei até ficar no ponto. E coloquei aí 2 camadinhas com esse corante preto. E vocês podem reparar que eu estou utilizando um bico serra, que eu gosto de utilizar esse bico serra quando vai fazer esse tipo de trabalho, que ele fica uma camada bem fininha mesmo. Esse bico serra, se eu não me engano, é da Mago, eu só não vou saber falar a numeração para vocês, ok? Aí agora eu venho com um vermelho, e dá para fazer um vermelho mais vibrante sim, porém eu não quis fazer um vermelho tão vibrante porque o modelo que a cliente tinha mandado estava nesse tom, então eu queria ficar o mais perto possível do modelo que ela me mandou, ok? E agora, a respeito dos corantes, vou falar a marca. Esse corante aí que eu utilizei para fazer o preto foi o corante preto da Mix, é o corante em gel. E para mim fazer esse vermelho, eu coloquei o corante gema da Arcolor, o corante em pó, para fazer um fundo amarelo. E depois eu coloquei aí o corante vermelho da Arcolor também em pó, para fazer essa tonalidade. Aí vocês vão reparando que eu vou espalhando. E o que acontece? Faltou um pouquinho de chantilly pra gente colocar em cima. Mas não tem problema, porque no fim das contas dá certo. E o excesso que a gente vai retirando aí da lateral, da parte de cima, a gente aplica onde falta, ok? E como eu falei pra vocês, é um aro 25 centímetros de diâmetro, é um bolo que o peso vai variar muito, gente. É como eu sempre falo pra vocês, vai depender do recheio. Esse, como é um recheio de brigadeiro, cozido, ele pode pesar até 4 kg de bolo. Esse aí eu acho que fica com uns 3.700, por aí para quem quer saber. Mas se for, por exemplo, um mousse de leite ninho, um mousse de maracujá, essas receitas de mousse que tem no canal, ele ficaria com 3,1 kg, 3.300, então é nessa faixa, ok? Minha voz quase não saiu, mas desculpa aí. Aí ficaria mais ou menos nesse peso. E agora vamos falar a respeito de valor. Esse bolo, gente, eu vendi ele a R$130. Esse bolo ele é 125 sem o topper. Aí com o topper eu vendo ele a 130. Lucas, está muito barato. Sim, porque infelizmente aqui na minha região acaba que eu não consigo vender o bolo tão caro, senão eu não consigo vender. E aqui na minha região é esse valor mesmo, é nessa faixa, sabe? Por isso que eu sempre falo para vocês, o valor varia muito de região, varia do valor que você paga nos seus ingredientes. Então, inclusive, comenta aí, por quanto que você venderia um aro 25 que eu quero saber. Vou falar da bandeja também,
que essa bandeja é uma bandeja de isopor. Ela não é da mais firme, mas também não é da mais molinha não, sabe? Aquelas laminadas que normalmente o pessoal usa, ela é mais fina que essa aqui. Então, se você está utilizando a laminada, pode trocar para de isopor que vai ter uma espessura um pouco melhor e vai ficar mais firminho no bolo. Mas se você puder optar aí por um cake board de MDF, é até melhor que vai ficar mais firme seu bolo, ok? Aí agora eu vou vir com a espátula de textura aí. E aquela coisa que eu falei para vocês, quando a gente faz um bolo vermelho, um bolo preto, é normal que o preto e o vermelho acabe manchando um pouquinho se tem uma cor um pouco mais clara aí do lado. Então, vocês podem reparar que ficam uns manchadinhos em alguns lugares, mas no fim das contas, fica bem legal. Aí, gente, agora eu vou com a espátula de textura. E essa espátula deu um pouquinho de trabalho para fazer, por quê? O chantilly estava no ponto correto, o problema não foi o chantilly. Mas se vocês me acompanham, vocês sabem que normalmente eu utilizo aquela bandeja que eu estou utilizando, é aquela retinha, o cake board mesmo. Então, quando a gente utiliza aquela, você pode utilizar a espátula retinha que não tem problema nenhum. Porém, como esse prato de isopor ele tinha essas ondulações aí na beirinha, como vocês podem ver, se eu passasse a espátula reta, ia ficar toda hora batendo aí no isopor. Então, vocês podem reparar que eu tenho que utilizar a espátula um pouco inclinadinha, e essa inclinação que dá um pouco de trabalho para fazer a espátula de textura, mas fica bom. Dá um pouco mais de trabalho, mas no fim das contas dá certo. Aí agora eu vou falar também a respeito do chantilly. Vocês viram que eu bati 1 litro de chantilly, né? Para esse 1 litro de chantilly, eu bati essa quantidade porque se você assistiu o vídeo passado, você viu que eu tinha assado uma massa de aro 25 e uma de aro 15. Então, esse 1 litro deu certinho para mim decorar esse bolo que vocês estão vendo. Deu para decorar o bolo de aro 15 e ainda sobrou um pouquinho de chantilly. Então, como eu sempre falo para vocês, essa quantidade que eu passo é uma média. Porém, eu sei que tem gente que trabalha com uma camada um pouco mais grossa de chantilly e tem gente que trabalha com uma camada mais fina. Então, às vezes pode dar, às vezes pode não dar. E algo que varia muito a quantidade também é se vai fazer um trabalho de bico, alguma coisa assim. Por exemplo, os 2 bolos que eu fiz foram espatulados, então são bolos que levam menos chantilly. Mas se fosse, por exemplo, uma roseta, um bolo todo em roseta, utilizaria mais chantilly. E como consequência, você teria que bater mais para poder utilizar aí e não ter perigo de faltar, ok? Inclusive, comenta aí qual marca que você trabalha. Aqui na minha região, eu só consigo encontrar 2 marcas. Encontro outras marcas também, mas é um pouco mais complicado e é só de vez em quando. Então, ou é o Amélia que eu trabalho, é o Amélia tradicional, porque eu ainda não achei o Amélia Supreme para comprar. Queria experimentar porque eu vejo bastante pessoal utilizando e eu queria saber se era bom, mas eu ainda não achei. Então, ou é o Amélia tradicional, ou também encontro normalmente aquele da Norcal, que é o da caixinha rosa, e às vezes eu encontro também aquele da Norcal, que é o Norcal Chente Mais, que é o da caixa roxa, ok? Mas qualquer um desses dá para trabalhar que fica com um resultado bem legal. Agora eu vou até falar uma variação dos 2 chantillies. O que acontece? O Norcal ele é um chantilly que rende um pouco menos, porém ele é mais cremoso e mais fácil de espatular. Então, se você está iniciando, indico que você coloque o Norcal, por exemplo, para espatular porque é mais fácil. E se você quer utilizar um chantilly que renda um pouco mais, aí você já trabalha com o Amélia, porque o Amélia tem um rendimento bem alto, ok? E agora vocês vão reparando que eu vou retirando o excesso aí da parte de cima e fazendo as quinas do nosso bolo. A quina, gente, não tem muita dificuldade não. Vocês podem reparar que eu utilizo uma espátula dessas de ângulo, por quê? Quando a gente utiliza essa espátula de ângulo, é mais fácil de trabalhar, porque a gente passa a espátula e deixa a quina bem retinha. Então, se você está iniciando, utilize uma espátula como essa que eu tenho certeza que vai ajudar. Aí agora vocês podem até inclusive reparar, desculpa minha mão tampando aí, que o excesso que a gente retirou das quinas vai ser o suficiente para a gente acabar preenchendo o meio. Então por isso que eu sempre falo para vocês
que mesmo se faltar um pouquinho de chantilly, se for bem pouquinho, não precisa bater mais, porque a gente retira um pouquinho dali e preenche onde que está faltando, ok? Então agora já está tudo certo. E vou vir com um pincelzinho de silicone para fazer um trabalho bem bonito, bem diferente, que o resultado fica bem legal, ok? Gente, falei também a respeito do valor do bolo, já falei a respeito do recheio, já falei a respeito da massa e vou falar mais uma coisa a respeito do peso. Eu falei do valor do peso do recheio, mas algo que varia também, se você fizer outro tipo de massa, algumas são mais pesadas, outras mais leves, então acaba variando no peso. Por exemplo, a massa amanteigada nesse bolo vai ficar bem mais pesada, ok? Não que a massa seja pesada em si, mas ela é um pouco mais estruturada e mais densa, então consequentemente a gente tem uma massa mais pesada, ok? Aí no peso final do bolo. Aí agora eu vou vir aplicando os toppers, acabei limpando aí a bandeja. Não mostrei pra vocês, pro vídeo não ficar muito grande, porque o vídeo vai ficar aí com uns 20 minutos. Mas mesmo assim ainda tentei dar uma encurtada, porque como eu falei pra vocês, esse bolo eu sofri um pouco pra fazer. Aí eu venho aplicando o topper, e como eu falei, o topper é de São Paulo, ok? E agora eu vou falar a respeito do topper. O topper é eu mesmo que faço, eu imprimo naquele papel fotográfico, recorto, colo ele com cola quente nos palitinhos, tudo certinho. E uma dica para quando vocês forem aplicar o topper na frente do bolo, na lateral do bolo. Como que funciona? Se você coloca o topper direto em contato com o bolo, às vezes dependendo da cor, principalmente essas cores mais escuras, tipo preto e vermelho, é normal ele manchar. Então, para que isso não ocorra, o que a gente faz? A gente cola um pedacinho de isopor atrás do topper, porque aí o isopor vai ficar em contato com o bolo e não o papel, ok? Então essa é uma dica maravilhosa para vocês fazerem e acabar com esse problema aí de papel ficar manchando. Inclusive aí, comenta, já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo de o cliente pediu o bolo, eu não sabia disso e o papel acabou manchando. Então eu tive que imprimir correndo o outro para poder substituir e colocar outro no lugar. Então comenta aí se isso já aconteceu com você, que eu quero saber. Aí, gente, olha que sofrência, deu uma bolha de ar bem na frente do bolo, mas no fim das contas eu consegui consertar e deu tudo certo. Esse bolo foi o bolo do sufoco. Sem brincadeira, deu muito trabalho, mas a cliente gostou bastante do resultado. E, inclusive, como eu sempre falo para vocês, quando a gente tem um bolo firme, estruturado, bem montado, dá para transportar sem medo nenhum. Esse bolo, a cliente que compra esse bolo de mim, ela compra vários bolos, sabe? E ela não é daqui da cidade onde eu moro. Ela é da cidade vizinha, que dá tipo uns 18 quilômetros, 20 quilômetros de distância. Então o bolo foi para longe, o bolo sempre chega inteirinho, ela sempre manda foto, agradece, fala que o bolo é muito gostoso. Então isso que é o bom da gente fazer um bolo bem certinho e sempre tentar entregar aí o melhor para o nosso cliente, para que o cliente possa reconhecer o nosso trabalho, que a gente faz com muito amor, muito carinho. Inclusive, com muito amor, muito carinho, bora me seguir também aí nas redes sociais, falando novamente, que lá eu tô postando alguns modelinhos de bolo bem diferenciados, se vocês quiserem pegar de ideia, de inspiração, que eu tenho certeza que vai ajudar. Então o bolo aí já está praticamente pronto, porém eu vou colocar umas pérolas para dar um charme, que esse bolo vai ser um bolo feminino, né? Vou dar uma adiantadinha nessa parte do vídeo, porque como eu falei, já que é só colocar as pérolas, não tem muita dificuldade não. E essa pérola eu faço com o pó nacarado e aquela bolinha de chocolate, aquele chocobol. E eu gosto bastante do resultado, porque sai mais barato que você comprar pronto e fica mais saboroso. Porque normalmente aquelas que a gente compra pronta, ela é um confeito de açúcar meio durinho. E essa, já que é banhada em chocolate, é tipo um floco de arroz banhado no chocolate, fica mais gostoso. Então, gente, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiz o vídeo com muito carinho mesmo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau!